De onde surgiu a vontade de trabalhar com stand-up? Rapaz, eu tô amigo, eu acho que ele tá assistindo aí, Leandro Gomes. Um abraço, meu irmão, tamo junto aí. Que ele sempre me ajudou, né, a fazer meus vídeos de comédia, né? E que a pergunta era fazer stand-up, não é isso? Sim. E eu sempre gostei da comédia, sempre consumi muito comédia. E aí eu tava fazendo vídeo na internet. Só que os vídeos eram aqueles vídeos, sabe aquele vídeo? Chroma key, né? Todo comediante já fez um chroma key na vida pra tentar fazer uma piada. Só que às vezes não sabe usar o chroma key, aí fica tudo manchado, que tem que ter iluminação boa pra ficar legal. Fica tudo mal recortado. É, Pra quem não sabe, chroma key é aquela tela verde, né? É, que o fundo bota verde. o fundo verde ali, aí ele recorta e consegue colocar a imagem que quiser. Que hoje, com o TokTok, Instagram, os filtros já vêm. Se fosse na minha aquela história, se na minha época tivesse isso, rapaz. Hoje eu você tava, ia ver. Oxi! um sucesso. É, mentira. Aí eu gostava muito de fazer vídeo. Só que aí, o stand-up aqui em Salvador tava rolando com o Matheus, né? Matheus Buente, fazendo bloco de notas, com o Jordan, Matheus, João Pimenta, essa galera. E eu conhecia mais João, por conta dos vídeos e tal. E Matheus, uma vez, ele se apresentou no lugar que eu me apresentava, que eu fazia uma peça de teatro lá no Rio Vermelho, que era Tanaguela. A peça basicamente era um teste de elenco, e aí passavam vários personagens, nenhum era aprovado, todos eram ruins, todos os atores né, da peça, né? E aí eu fazia uma imitação na época do Poderoso Castiga, lembra? Sim. Mais ou menos. Eu imitava o Poderoso Eduardo Stebbins, isso. E fazia Silvio Santos. Era sempre imitação, que era onde eu sabia jogar. Mas aí você vem pra cá, ia nessa. E aí aí Matheus falou, pô, velho, o que você acha de fazer stand-up? Eu falei, como é isso, rapaz? Ele, não, é muito simples, você vai subir lá no palco, contar a piada, acabou, tchau. Eu falei, Pô, jogou no espaço. eu falei, vou ver, né? Aí ele me convidou pra assistir primeiro, pra ver como era. Aí eu vi, eu falei, rapaz, não tem como esses caras... É improvisado, é bicho que 15 minutos ali falando um monte de coisa assim, tudo amarradinho, tudo bonitinho. Eu falei, não tem como ser improvisado. Aí ele falou, não, pô, tem as técnicas, você aprende e tal. Aí eu, tem técnica. Aí eu comecei a estudar, né? Aprendi o que é setup e punch, que inclusive hoje eu tenho tatuado aqui, ó. Tá vendo? O amor pela comédia. Rapaz, é verdade. Setup e punch, né? Da piada. O setup, pra quem não sabe, é a preparação da piada. Vamos falar disso aí, Mais pra frente? É. Então não vou adiantar, vou aproveitar, não. mas só pra falar a história de como você começou. Comecei. Ele te convidou, você foi assistir. Isso, aí eu fui assistir e eu falei, pô, vou fazer um textinho aqui. Escrevi um textinho de 5 minutos, que geralmente o Open começa com 5, né? E fiz minha primeira vez lá no bloco. Eu tava cagado de medo, né, velho? Porque a questão de falar em público... É barril. Ver você não tem uma câmera ali na sua frente que é só você e a câmera. Eu tava acostumado só eu e a câmera. A experiência do público é imediata. Se tá ruim, ninguém vai rir, não. Você vai ficar só, você se lascou. Vai daí mesmo, se vire. E eu fui relativamente bem para um começo. E aí, velho, depois que eu saí do palco, aquela adrenalina, assim, eu falei, caramba, que coisa boa de se fazer, que negócio gostoso. Isso. Eu quero isso pra minha vida. Parece que você tá pulando de paraquedas toda vez que você faz, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, se for um texto novo, né? Quando é um texto já garantido, você já tem mais segurança. Mas quando é um do zero, parece que você tá fazendo do começo, tá ligado? Porque é a primeira vez que você tá fazendo sempre, tá ligado? Tem que ficar testando, né? Fica testando, joga uma piadinha nova ali no Aí, meio do texto. Um negocinho assim, você ficou sabendo do filho de Bolsonaro, um negócio assim. Vai assim, e aí coisa, entendeu? E aí, panga, vai beliscando ali. Não... E você falou disso, pô, não tem como eu ser improviso. Você sabe que tem, talvez até algumas pessoas se surpreendam aqui agora, mas muita gente acredita que ainda que o stand-up é uma parada de... Piadinha aí, a gente tá ali, ó, testando, a gente tenta um pouquinho, aí tenta depois. O stand-up, obviamente, no meio do caminho ali, do que tá acontecendo, no flow que a gente chama, rola o improviso. Que às vezes você erra uma piada, ou você vai por um outro caminho, que um contexto, uma situação que ele deu ali, e aí rola o improviso. Mas em sua maioria, né, 70% a 80% do texto é escrito. E não tem problema, porque o que vale é a interpretação. Quem está interpretando ali, sacou? E tanto que tem muito disso, né, que a galera compara com teatro, que é uma peça, não sei o quê. Mas o stand-up, ele tem muito do ineditismo também, né? Porque a peça você consegue ensaiar por muito tempo, geralmente, né, as peças teatrais. E o stand-up, ele vai do calor do momento, de tipo, ó, vou falar sobre esse assunto, mas possa ser que esse assunto caia em defasagem. Por exemplo, fazer piada com pandemia hoje
não vai ter o mesmo calor do que você fazer uma piada na pandemia num pós-pandemia, sabe? Um ano depois. Então, você tem que estar atento ao que está acontecendo para não vacilar. Tem algum tema que se faça piada hoje, que você meio que prevê assim, daqui 1 ano, 2 anos, não vai, tipo assim, a pandemia que é hoje, o que hoje que está sendo tema de piada já não vai ter Rapaz, já aconteceu isso comigo. Por exemplo, eu rodei Uber, né? Eu passei um tempo sendo motorista de aplicativo. E eu fiz muito tempo, faço até hoje esse texto, que é um texto garantido meu, né? Que eu dou motorista de aplicativo, cada vez que eu tive. Mas, por exemplo, o trabalho de motorista de aplicativo, ele corre o risco de não existir mais por conta das taxações do governo, que eles estão querendo que pague CLT para o motorista. Então, eu já vi que é um texto que eu já faço há mais ou menos 2 anos, né? Claro, altero uma coisa ali, outra ali, a depender do contexto e do que aconteça sobre o assunto. Que se acabar o motorista de aplicativo no país, eu não tenho mais por que falar disso, porque não vai ser mais uma realidade que existe. Então, eu já vejo que eu vou ter que me adaptar. Será que vai voltar a ter táxi? Aí eu já tenho que criar em cima do não ter mais o motorista de aplicativo, sacou? Então eu sempre fico ali, o que eu tô fazendo aqui, tem um texto mesmo que eu falo de vaquejada. Vaquejada é uma parada que é muito particular. E é uma experiência que eu também tive e que eu acho que é muito difícil, por agora, já que não existe nada falando sobre, que esse texto não tenha uso. Porque eu não coloco, geralmente, as minhas piadas, só se for uma piada que eu vou colocar na internet, ela como algo temporal, marcado, sabe? E tipo, você sabia que Safadão corre vaquejada? Não, eu falo sobre o tema de uma forma abrangente, para que eu possa falar com outras pessoas também. Em outros tempos também, sacou? E eu esqueci de comentar, a gente estava falando do negócio de ser improviso ou não, né? Você até falou, tem um texto que eu faço há 2 anos. Sim! É engraçado que eu tava no stand-up com uma amiga minha uma vez, aí ela falou, que esse cara é muito bom, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mas eu já conheci esse texto. Eu falei assim, ela, como assim conhecer? Eu falei, não, porque eu já vi o show dele, foi lá em São Paulo isso. Eu já vi esse show dele, mas como assim? Ele faz outras vezes? Não é improvisado? Oh, meu Deus aí eu falei, não, é texto e tal. Ela, ai, que sem graça. Eu falei, tava rindo até agora. É porque a galera perde a magia, né? Sim. Aí fala assim, mas é combinado. É tipo aquela luta Undertaker, né? Que tinha, que arrumava o cara. Telecat. Mas é interessante de ver. Você fica, caramba, vai fazer o que com o cara? É um espetáculo, né? Mas tipo assim, eu acho que isso não descredibiliza o valor daquela arte ali, sacou? Porque o objetivo é fazer você rir. Se você tá rindo, sendo uma coisa antiga ou uma coisa nova, você tá rindo, a gente chegou no objetivo. Na real, eu acho, inclusive, que é aí que você deveria valorizar mais ainda o cara. Ou a cara. Ou a cara. A rapaza. A rapaza, o rapaz, o zio. Porque assim, então ele estuda essa parada, tem uma técnica e ele escreve e me fez rir. O cara é foda, então. Exatamente. Né? E fazer rir, que você falou, fez o show em São Paulo. Fazer rir em outro lugar, em um lugar que você não vive. Que você não vive aquela cultura, você não vive, né, com aquela galera. E conseguir levar do seu jeito a sua comédia pra lá e fazer a galera rir, isso é um ponto do caramba, tá ligado? Porque não limita você a só fazer comédia pra quem é seu. Você consegue fazer comédia pra qualquer pessoa. Contanto que ela entenda a língua portuguesa. É isso aí, ó. Diga aí.